se o seu estudo tivesse uma playlist, qual seria o primeiro hit? Deixe a vida te levar, Shake It Off ou teria algum mantra para aliviar o estresse? O meu seria Don't Stop Me Now, do Queen, porque estudar pode até ser cansativo, mas a gente sabe que aqui no Nota 10 a gente sempre dá um show de superação. Então bora dar o play na nossa música e no nosso foco de hoje, bora de aula! Fala galera da TCM Canal 10, eu me chamo Romero e serei o professor de matemática de vocês. Vamos falar dela, da maravilhosa geometria. Hoje a temática é especial e nós falaremos exclusivamente acerca de geometria espacial. Essa mesa que vocês estão vendo aí na tela. Vejam só, gente, a geometria espacial é um ramo da geometria que visa estudar figuras geométricas no espaço, ou seja, de forma tridimensional, que além de largura e altura, existe uma profundidade, o que nos permite calcular, por exemplo, a capacidade de uma figura. Vejam só, esse ramo da geometria, ele é muito praticado na área de designers, na área de arquitetura, assim como, né, em situações do nosso dia a dia, o que é super comum a gente precisar calcular a capacidade de algum objeto. Objetos estes que vocês estão vendo aí comigo na tela, como por exemplo um cubo, como por exemplo um cone, um cilindro, esferas, paralelepípedos, enfim. Essas figuras, de forma geral, né, são elas as mais cobradas em sua prova. É isso mesmo que vocês estão me ouvindo. No ramo de geometria espacial, essas figuras que estão aí na sua tela são as figuras mais cobradas da prova. E na verdade, as temáticas mais cobradas acerca dessas figuras são cálculos de volumes e cálculos de áreas superficiais, que hoje nessa aula nós vamos ver juntinhos, eu e você, acerca de cada uma dessas temáticas. E nós vamos começar aqui primeiramente entendendo como é que eu procedo, como é que eu faço essa divisão entre essas figuras de uma maneira que fique clara e fácil para você identificar na hora da sua prova. Vejam só, nós dividimos esses grupos em 3 pequenos grupos. O primeiro grupo é o grupo das figuras que afinam em cima. Já o segundo grupo são as figuras, é o grupo das figuras que não afinam em cima, né? Que afinam em cima e que não afinam em cima. E o terceiro grupo nós temos as esferas. Então vamos lá, começando então com o grupo das figuras que não afinam em cima. Se vocês verificarem aí, vocês podem se deparar com paralelepípedos, né? Prismas aí de forma geral, você pode encontrar com cilindros, né? Essas figuras você pode perceber que elas não afinam em cima. Já as figuras que afinam em cima são essas que são pontiagudas, né? Essas aí, por exemplo, nós temos as pirâmides, nós temos os cones, essas duas figuras principalmente são elas as mais cobradas na sua prova do Enem. E o terceiro grupo são as esferas, que é aquela que você já conhece, né? E você diz, ai, teacher, isso é uma bola, né? Não é? Pois é, essa esfera é super conhecida, que você já sabe muito bem. Então nós vamos dar uma passada em todos esses grupos aqui e te deixar prontinho para a realização da sua prova. E a primeira figura que eu vou começar aqui com vocês é o cubo, conforme vocês estão vendo essa figura maravilhosa, perfeitamente, né? Que é formada nada mais, nada menos por 6 quadrados. É isso mesmo, 6 quadrados, né? Conforme vocês já conhecem. Na verdade, o cubo ele é muito conhecido, até porque, né, os jogos de tabuleiros, né, a maioria deles se utiliza-se de um dado que tem a forma de um cubo, né? O interessante aqui, gente, é você entender que cada uma dessas arestas, elas possuem exatamente o seu mesmo valor. Então, sendo assim, eu vou chamar aqui de A, olha, aqui de A e aqui de A também, beleza?
essas arestas possuem exatamente o mesmo valor. O que é que isso implica dizer, Romerão? Que se for cobrado para você acerca da área da base de um cubo, é importante que você saiba calcular a área de um quadrado, ou seja, essa parte que fica apoiada sobre o plano, né? Este quadradinho aqui que vocês estão vendo, nada mais é do que a área da base do cubo. Então, basta você multiplicar o lado vezes lado, que nesse caso é a aresta, né? Então, fica aresta vezes aresta, que é a aresta ao quadrado, conforme vocês podem ver na tela. Caso lhe cobrem a área lateral, basta você entender que são 4 quadrados, né, que compõem toda a parte lateral do cubo. Se são 4 quadrados, claramente a gente pode encontrar a área lateral por 4 vezes A ao quadrado. Bom, e se pedir a área total, gente? Basta você lembrar que o seguinte, a lateral são 4 quadrados e as bases são 2, né? Essa que está apoiada aqui sobre o plano e a lá de cima que está em paralelo com ela. Ou seja, são 4 faces laterais mais 2 faces que são as bases, né? Então, nós temos 6 faces que têm exatamente a mesma área, que é A ao quadrado, logo a área total dessa figura vai ser 6 vezes A ao quadrado. E o que é o interessante aqui para vocês é acerca do volume. Aí eu vou frisar muito bem acerca dessa temática do volume. Vejam só, gente, as figuras que não afinam em cima, repitam comigo aí de casa, as figuras que não afinam em cima, para calcular o seu volume, basta calcular a área da base e multiplicar pela altura. É isso mesmo que vocês estão me ouvindo. Para calcular o seu volume de uma figura que não afina em cima, basta calcular a área da base e multiplicar pela sua altura. Vocês viram aqui que, por exemplo, a área da base é A ao quadrado, né, gente? Que é esse quadradozinho aqui que está na base, ó, só para destacar aqui para vocês, olha. Ou seja, seria A vezes A ao quadrado, multiplicado pela altura, já que a altura, gente, a altura aqui é a aresta, né? Ou seja, essa aresta aqui tem o mesmo valor, ficaria A ao quadrado vezes A, que remete em A ao cubo, conforme vocês podem ver aqui na tela do volume. Então, gente, aí, continuando com essas figuras que não afinam em cima, vou falar um pouquinho para vocês do paralelepípedo retângulo, né, que é muito semelhante aqui ao formato de um cubo, né? A diferença aqui que a gente pode ver é que essas arestas não necessariamente elas são iguais, né? Então, eu vou chamar essa primeira aresta de A, essa de B e essa de C. Beleza? Então, acerca do paralelepípedo retângulo, pode ser cobrada a área da base, aí você já sabe que aqui é um retângulo, conforme o próprio nome já diz, né? Um paralelepípedo retângulo, então são formados aqui por retângulos. Então essa área da base seria esse retângulo que está aqui no plano da base, né? Olha, então basta multiplicar o A vezes B, essa é a área da base, para calcular a área lateral. Veja, nós temos 2 bases, por isso que é 2AB, e nós temos aqui, gente, 2BC, olha. Então, nós temos aqui 2 duas faces dessas aqui, ó, que seria 2BC, né? E duas faces dessas aqui que tá de frente para você, que na verdade aqui seria 2AC, né? Ó, só corrigindo aqui o material, gente, nós temos 2AC. Então seria 2AC e 2BC. Não é isso, Merão? Exatamente isso. Aí, gente, aqui para calcular a área total, basta que a gente pegue a área lateral, que seria 2AC mais 2BC, e somar com as duas bases, que seria então 2AB. Essa aí seria então a área total, né, Romerão? Exatamente. E para calcular o volume, gente, reforço mais uma vez aí a todos vocês. Essa figura afina em cima, Romero? Não, ela não afina em cima. Se ela não afina em cima, gente, calcula a área da base, que é AB, e multiplica pela altura, que é C. Ou seja, fica A vezes B vezes C. E para provar que você conseguiu entender isso aqui, vem junto comigo fazer essa questão que já caiu no Enem. Uma caixa de água em forma de um paralelepípedo retângulo com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura necessita de higienização. Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada em 20 minutos no máximo. Ouça-me bem,
em 20 minutos no máximo, ok? A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante. E que a vazão, ela é o que, gente? Ela é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. Ou seja, para encontrar a vazão de alguma bomba, basta que a gente pegue o volume do líquido, né, que vai passar por ela, dividido pelo tempo. Ok, a vazão mínima em litros por segundo, ou seja, ele quer em litros por segundo, gente, que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado é. Então veja só, gente, você percebe aqui que para realizar essa questão, né, é necessário que a gente possa calcular a vazão. E lembro a todos vocês aqui, conforme o próprio texto, a vazão vai ser o volume do líquido dividido pela unidade de tempo. Ou seja, o tempo que ele vai levar para esvaziar toda essa quantia de água. Aí veja, nós estamos diante de uma caixa d'água que ela tem as seguintes dimensões. Ela tem 4 metros por 3 metros por 2 metros. Ah, teacher, entendi. Essas são as medidas dela? Exatamente isso. Então, em primeira instância, já que eu preciso calcular a vazão, e a vazão vai ser o volume por unidade de tempo, o primeiro passo que eu vou proceder aqui para calcular é o volume dessa caixa. E você já viu muito bem aqui comigo que para calcular o volume de um paralelepípedo, que nada mais é do que uma figura que não afina em cima, basta a gente realizar o produto aqui, né, da área da base pela sua altura, que na verdade vai ser os 4 metros, gente, vezes os 3 metros, vezes os 2 metros. Ah, teacher, é isso mesmo? É, ó, 4 vezes 3, gente, dá 12. E 12 vezes 2 dá 24. Ou seja, nós temos aí 24 metros cúbicos de volume. Beleza, gente? E você já sabe também, né, que o tempo aqui, olha, o tempo, ele pediu, né, para ser esvaziado em no máximo 20 minutos. Então, eu vou considerar aqui 20 minutos como tempo. Aí, veja só. Ele quer a vazão, só que ele não quer em qualquer unidade, né? Em qualquer unidade. Na verdade, ele deixou muito claro que ele quer em litros por segundo. Ah, teacher, em litros por segundo. Como é que eu vou sair, Romerão, de metros cúbicos para litros? Gente, é bem simples. Olha, para você sair de metros cúbicos para litros, basta que você multiplique por 1000. É isso mesmo. Ah, se eu pegar o valor e multiplicar por 1000, Romero, eu já vou estar com ele em litros. Exatamente isso. Sendo assim, gente, esse 24 metros cúbicos, na verdade, ele pode ser 24 mil litros. Ah, teacher, ficou muito claro agora. Pois é. Mas esse tempo não pode ser, teacher, em minutos. Ele quer em segundos. Ah, ele quer em segundos? É. E você já sabe muito bem, né, gente? Um minuto tem quantos segundos? Tem quantos? Ah, isso mesmo, tem 60 segundos. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, 20 vezes 60 para passar para segundos, né, teacher? Isso, ó. 2 vezes 6 dá 12, gente. Você acrescenta os 2 zeros, ou seja, aqui nós temos 1.200 segundos. Então, para encontrar essa vazão mínima aqui, olha, necessária, basta que a gente pegue, então, a quantidade de litros que está passando pela bomba, que nesse caso são 24 mil litros, e divida, Romerão, pelo tempo que está em segundos, que nesse caso é de 1.200 segundos. Primeira, Romerão, e aí, o que é que você vai fazer? Eu vou cortar esse zero aqui, ó. Tchá! E depois toma aqui, ó. Ai, eita! Pois é, sobrou 240 dividido por 12, gente, que você já sabe. 24 dividido por 12 é 2, acrescenta o zero. Ou seja, 20 litros por segundo. Essa daí vai ser a vazão, Romerão? Essa daí vai ser a vazão, gente, que facilmente você pode encontrar aí na letra E. Este aí é o nosso gabarito. Beleza? Romerão, vamos continuar para mais uma? Bora sim, bora para mais uma, galera. Ó, questãozinha, então, de número 2 aqui conosco.
Vejam só, num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar a essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessária para que se possa retirar o objeto que flutua na água seguindo as instruções dadas é de... Olha só, gente, vejam só. Pelo desenho você consegue notar que tem um objeto aqui, olha, flutuando pela água, mas ele não consegue alcançar. Aí Tite? Não consegue alcançar. Ele só consegue alcançar, gente, quando a altura da coluna de água é de pelo menos 15. E se você notar aqui pelo desenho, ele está em 8 centímetros. Então, olha, é necessário colocar essas bolinhas de maneira que essa água suba pelo menos para esse canto que eu estou desenhando aqui com vocês. Que canto é esse, Romerão? De 15 centímetros de altura. Para subir esses 15 centímetros, gente, se está em 8, né? Claramente ele precisa subir aqui esses 7 centímetros. Então, o que é que acontece? Ó, para eu saber a quantidade de bolinhas necessárias para esse líquido subir até essa altura, né? É preciso eu entender que essas bolinhas devem ocupar esse líquido aqui, ó. Esse líquido que eu estou pintando aqui juntamente com vocês no desenho. Olha, Tite? As bolinhas devem ocupar esse líquido todinho para que suba, então, essa coluna de água. Romerão, e quanto é o volume dessa partezinha que precisa subir? Vamos calcular. Você consegue ver aí que é o volume de um paralelepípedo também, né? Olha. Mas veja, aqui as dimensões, gente, a gente tem que considerar só essa parte que vai subir, ó. Só essa partezinha aqui, ó. E você já sabe que o volume de um paralelepípedo basta realizar o produto das 3 dimensões, que nesse caso aqui nós temos 4 centímetros por 3 centímetros, aí nós vamos fazer só a parte que vai subir, hein, gente? Que são os 7 centímetros para chegar até 15. Então, o volume vai ser de 4 por 3, Romerão. Isso, ó, por 3 vezes quanto, teacher? Vezes 7, ó. Ah, entendi, Romerão. Pois é. Então, o volume desse paralelepípedo aí, gente, vai ser, ó, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 7. 12 vezes 7, Romerão. Isso. Vai dar 84, então, centímetros cúbicos. Beleza, Romerão. Teacher, isso implica dizer o quê? Que eu preciso, gente, subir esses 7 centímetros da coluna aí de água, mas esse líquido total, esse volume total, ele tem que ser de 84 centímetros cúbicos. Aí como é que eu vou fazer, Romero, para encontrar o número mínimo de bolinhas para ocupar esses 84 centímetros? Veja só, gente, você pega o volume maior, que é esse 84, e divide pelo volume de uma bolinha. O resultado que der será, então, a nossa resposta correta, que é o número de bolinhas para chegar até 84. Ou seja, Romerão, vai ficar 84 dividido por 6. É assim, teacher? Exatamente isso, já que são 6 centímetros cúbicos cada bolinha. Então, vamos lá, Romerão. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 6, gente, dá 6. 8 menos 6 dá 2, olha, desce o 4. E agora, Romerão, por 4, né, teacher? Isso, ó, 4 vezes 6 dá, então, 24. Ou seja, Romerão, 84, gente, é o volume total, dividido pelo volume de cada bolinha, que é 6 centímetros cúbicos, né, ó, dividido por cada uma, vai resultar em igual a 14. Ou seja, nós precisaremos de, no mínimo, 14 bolinhas para que esse volume aí suba 7 centímetros. Sendo assim, Romerão, a alternativa correta, gente, letra A de amor. Então vamos seguindo aí nessa ideia de geometria espacial, gente, e falaremos agora acerca dos cilindros. Mais uma figurazinha que não afina em cima. Agora imagina juntamente comigo aí um eixo na vertical. E bem coladinho a ele, você coloca um retângulo, conforme vocês estão vendo aí
na imagem. Agora, rotacione. Isso, rotacione esse retângulo em torno desse eixo. Gente, quando você girar isso, ele vai ficar mais ou menos assim, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Pois é, vai formando então o que nós denominamos de cilindro. É uma figura aí, nesse caso, um cilindro de revolução. Porque a gente consegue dar uma voltinha ali em 360 graus e acabar formando essa figura tridimensional a partir de uma figura plana, que neste caso é o retângulo. Aí, gente, baixam vocês verem aqui comigo na tela. Olha só, esse retângulozinho, né, foi formando essa figura que aqui na minha base, claramente a gente consegue perceber que é um círculo. Então, se é um círculo, ele possui um raio, é isso mesmo. Olha, a distância entre o centro aqui, ó, da base aqui, ó, com o centro da outra base, essa distânciazinha entre os planos da base aqui, é o que nós denominamos de altura, né? E esse segmentozinho aqui, ó, gente, que gerou o cilindro, a gente vai usar a letra G, porque ele é a nossa, o quê? A nossa geratriz. Beleza, galera? Aí, olha só, certamente você já viu algum cilindro, né, algum objeto em um supermercado que era um formato de um cilindro, né, que ele tinha ali o seu rótulo. E se você, gente, olha só, se você pudesse transformar aquele cilindro em uma figura plana, essa figura plana é essa que vocês estão verificando aí. Perceba, é uma figura que possui um retângulo e possui dois círculos, né? Olha, um círculo aqui, ó, gente, de raio R, né? Outro círculozinho também aqui de raio R, né, Romerão? Isso, olha. E nós temos aqui um retângulo. Aí vale reforçar, gente, que a base desse retângulo aqui, conforme vocês podem ver na animação, na verdade ela preenche toda a circunferência aqui da base. Se ela preenche toda a circunferência, gente, significa dizer que o comprimento que vai daqui, olha, até esse outro vértice aqui, ó, desse retângulo, gente, na verdade, ele é o comprimento da circunferência, ou seja, ele é o meu famoso 2πr, né? E aqui nós temos a nossa geratriz que coincide com a altura, né? Ele tem o mesmo valor, eu vou chamar aqui então de H. Isso implica dizer o que, Romerão? Vejam junto comigo. Acerca de cilindros, né? O que é que pode ser cobrado para você em sua prova. Vejam só, acompanhem comigo. A primeira coisa que podem lhe cobrar é acerca da área da base. Gente, para calcular a área da base, super simples, né? Basta calcular a área de um círculo, que é πr ao quadrado, beleza? Acerca da área lateral, Romerão. Gente, vocês viram, a área lateral, ele é um retângulo, né? E basta você calcular a base vezes a altura. Vocês viram lá que a base era 2πr e que a altura era h. Então, a área lateral do cilindro pode ser encontrada como 2πr vezes a altura. Acerca da área total, gente, basta calcular a área lateral e somar com duas bases, conforme vocês podem ver aí na tela, né? Nós temos 2πr vezes h, mais as duas bases, que seria 2πr ao quadrado, beleza? E acerca do volume, gente, aí eu reforço mais uma vez para vocês. Para calcular o volume de uma figura que não afina em cima, basta você calcular a área da base e multiplicar pela altura, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura, beleza? Então, para testar que vocês aprenderam tudo isso comigo, vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem. Olha só, um rolo de papel higiênico tradicional é representado por um cilindro circular reto, retirando-se outro cilindro circular reto interior, de mesmo eixo de simetria, mesma altura e diâmetro menor, conforme a figura. Considere um rolo de papel higiênico com 12 centímetros de diâmetro externo. Gente, se é 12 centímetros de diâmetro, significa dizer então que o raio dele é igual a 6, né? Olha, o externo ele é igual a 6, porque o diâmetro é o dobro do raio. É verdade, Romerão. Pois é. E diâmetro interno, 4, aí, gente, se o diâmetro interno é 4, significa dizer que o raio ele é igual a 2, né, Romerão? Isso, ele é igual a 2, beleza? E a altura dele, gente, que é a distância entre
as bases, né, ó, os planos da base dos círculos aqui, a altura é de 10 centímetros. A pergunta é, o volume em centímetros cúbicos desse rolo é... Gente, conforme anunciado no próprio texto da questão, né, você consegue notar que para calcular o volume desse papel higiênico, eu preciso calcular o volume do cilindro maior e retirar o pequenininho de dentro dele, né? Já que ali não possui nada, né? Ali é vazio. Então, gente, olha só, para calcular então o volume dessa figura, eu vou calcular o volume do cilindro maior e retirar dele o volume do cilindro menor, beleza? E o volume você já sabe, é a área da base vezes a altura, ou seja, vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, gente, menos aqui o do menor vai ser a mesma coisa, né, teacher? Π vezes o raiozinho do menor ao quadrado, vezes a altura, que é a mesma. Sendo assim, gente, vai ficar assim, ó, π vezes o raio do maior é 6, 6 ao quadrado vezes a altura, que é 10, menos π vezes o raio do menor, que é 2, ao quadrado vezes 10 também, que é a altura. Logo, nós teremos 6 ao quadrado é 36, gente, vezes 10 dá 360 π. Subtraído, então, de 2 ao quadrado é 4, vezes 10 dá 40, de 40 π. Logo, Romerão, o volume dessa figura vai ser 360 π menos 40 π, vai ser, então, de 320 π centímetros cúbicos. Aí é essa, Romerão, a resposta? É exatamente essa, gente, que vocês podem encontrar facilmente aqui na letra C de casa. Bom, eu espero que tenha sido muito proveitoso esse nosso primeiro bloco. Nós vamos dar uma pequena pausa, tempo este para você ir tomar uma água e ir no banheiro, e já já a gente está voltando com muito mais geometria espacial. Te espero lá! Fala galera, estamos de volta para falar dela, da maior de todas e melhor de todas, a matemática. Então, conforme foi visto no bloco anterior, nós estamos falando acerca de geometria espacial. É isso mesmo, olha só. Inclusive, conforme vocês estão vendo na tela, nós dividimos em 3 grupos. Seriam os grupos das figuras que não afinam em cima, dos grupos das figuras que afinam em cima e as esferas. E no bloco anterior nós falamos das figuras que não afinavam em cima. Sendo assim, agora nós vamos entrar no segundo bloco. Eu queria que você me acompanhasse aí na sua tela. Olha só, primeiro nós vamos falar aqui acerca dos cones. Vejam só, imagina um eixo na vertical. É um eixo imaginário. Agora, coloque a ele grudadinho, juntinho, um triângulo retângulo. É isso mesmo, conforme vocês estão vendo. Agora, imagina você rotacionando esse triângulo. Rotacionou? Pois é, conforme você vai rotacionando, você vai se deparando com essa figura aqui, ó, que está na nossa tela. E essa figura, ela é chamada de quê? Exatamente isso, de cone. É o famoso cone, que conforme você pode ver em sorvetes, né? Os próprios cones de trânsito, enfim, em diversos outros locais. É sobre ele que nós vamos falar agora. Olha só, primeiro quais são os elementos do cone. Veja só, gente, esse elementozinho aqui, olha, que gerou o cone, a gente também vai chamar de geratriz, conforme nós chamamos lá nos cilindros e que vocês viram juntamente comigo. Além disso, vocês percebem aqui que na base é formado um círculo, é isso mesmo, é formado um círculo, que nesse caso, se é formado um círculo, nós temos o que, Romerão? Um raio para essa base, que nós vamos denominar aqui pela letra R, né? E além disso, gente, a distânciazinha aqui, olha, desse vérticezinho do cone até o plano aqui da base, né? Olha, claro, formando então aquele velho ângulo de 90 graus, nós estamos diante da altura do cone, beleza? Aí olha só, gente, aqui nós temos algumas informações do cone.
Certamente vocês já devem ter se deparado com isso. Se você pegar um cone e colocar uma tesourinha aqui, ó, imagina só uma tesourinha aqui comigo, ó, nesse cantinho, ó, que eu estou desenhando para vocês. Imagina aqui você passando a tesourinha aqui, ó, e abrindo esse cone, gente, você vai se deparar com essas duas figurazinhas aqui, ó. Aí Romero? Pois é. Então, essas duas figuras nada mais são do que um cone planificado. Aí Tite, olha, é um conezinho planificado, beleza, gente? Então, nós temos aqui, ó, o raio para esse círculo aqui, ó, do conezinho planificado, beleza? Aqui seria o raio da base, né, teacher? Isso. Aí, Romero, me diga uma coisa, o que é que pode ser cobrado acerca do cone? Vamos lá. Primeira coisa que podem lhe cobrar é acerca da área que compõe a base do cone. Aí, neste caso, gente, a área da base do cone vai ser a área do próprio círculo, e você já sabe que a área do círculo é medida por π vezes o raio ao quadrado. Outra coisa que podem lhe cobrar também, gente, é acerca da área lateral. Aí teacher, acerca da área lateral, que seria esse setorzinho aqui circular, né? Romero, pensar que isso era um triângulo. Não, nada disso, tá, gente? É como se você tivesse pego ali uma pizzazinha, né? E cortado uma fatia dela. Aí você tem o cone. Não é um triângulozinho não, hein? Toma cuidado com isso, beleza? E para calcular essa área, basta realizar o produto de π vezes o raio vezes a geratriz, o famoso πRG, beleza? E, Romero, para calcular a área total, gente, aí nesse caso, você percebe aqui que o cone, ele tem uma base única, que é o círculo, né? Sendo assim, para calcular a área total, você calcula a área lateral somado com a área da base. Por isso fica πRG mais πr ao quadrado. E não 2πr ao quadrado, porque não existe aqui duas bases, é apenas uma única base. Aí, gente, aí vem um detalhe especial aqui agora. Olha só, as figuras, ouça-me bem, as figuras que afinam em cima, você calcula a área da base vezes a altura e divide por 3. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Olha só, as figuras que não afinavam em cima era a área da base vezes a altura. As figuras que afinam em cima vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Essa é a dica especial que eu dou aqui para você de como fazer na hora da prova para calcular o volume. Então vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido, então, Romerão, por 3. É assim, teacher? Exatamente isso que nós vamos testar agora esse conhecimento numa questão que já caiu, então, na prova do Enem. Vem junto comigo. Célia é uma confeiteira renomada na pequena cidade onde mora. Herdou de sua avó uma receita de brigadeiro que faz um maior sucesso. Os ingredientes da receita enchem sempre uma panela de forma cilíndrica. Opa, já vou sublinhar aqui, informação importante. Cilíndrica. Como, Romero? Com 40 centímetros de altura, gente, e 30 centímetros de diâmetro. Para inovar e atrair mais clientes, em vez de vender os brigadeiros na forma de bolinhas, Célia tem feito brigadeiros na forma de cones. Eita, teacher, é isso mesmo? É, brigadeiros na forma de cones. Para isso, ela utiliza forminhas cônicas. De quanto, Romerão? De 5 centímetros de altura, gente, e um raio da base de 1,5. Perfeito, teacher. Vamos lá. A cada receita produzida, a quantidade de cones de brigadeiro que Célia consegue obter é... Vamos lá, gente. Só para ficar muito claro aqui entre a gente. Olha só. Ela faz um cilindro de brigadeiro bem grandão, né, teacher? Isso, ó. Ele tem 30 centímetros de diâmetro, gente, ó, toma uma altura de 40 centímetros. Aí ela vai transformar isso em pequenos conezinhos, bem pequenininho, né, Romero? Isso, ó, de 5 centímetros, gente, de altura só, 5 centímetros de altura. Você concorda comigo que se ela for pegando esse cilindrozão bem grandão e transformando em coninhos bem pequenininhos, ela vai conseguir formar vários coninhos? Concordam comigo, sim ou não? Sim, né, teacher? Pois é. Mas e como é que eu faço para encontrar a quantidade de coninhos, né, esses conezinhos, na verdade, que é possível formar a partir desse cilindro? Gente,
É bem prático acerca disso. Se você quer saber a quantidade de algo, né, que é transformado em menores, basta você pegar o volume do maior e dividir pelo volume do menor. Quando você fizer essa divisão, aí você tem como resultado a quantidade de unidades, né, desse pequeno que se transforma no grande. Vou repetir. Basta você calcular então o volume do cilindro maior e dividir por o volume de um conezinho desse pequeno. Se der 1.000, se der 15.000, se der 30.000, isso serão então a quantidade de unidades que você consegue formar. Sendo assim, vamos calcular o volume do cilindro, Romero. Isso, e dividir pelo volume de quem? O volume do cone. É essa a ideia, teacher? É essa a ideia. Então vamos lá, olha. Aqui o Enem foi uma delícia, hein? Foi uma delícia com vocês. Ele proporcionou as fórmulas. Olha, ele disse aí, ó, qual é a fórmula do volume do cilindro e qual é a fórmula do volume do cone. Você já sabe muito bem, até porque você aprendeu isso aqui comigo. Olha só, o volume do cilindro, o cilindro ele não afina em cima, então vai ser a área da base vezes a altura. O cone afina em cima, né, gente? Ele tem uma pontinha lá, ele tem um vértice lá. Ou seja, ele vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. É essa a única diferença, Romero? Essa é a única diferença. Gente, vamos lá. Volume do cilindro vai ficar π vezes o raio dele. Olha só, gente, ele não deu o raio do cilindro, mas ele deu o diâmetro dele. Eita, Romerão, e como é que eu faço? Aí tu divide por 2, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro aqui, gente, era 30, é porque o raio é 15. Então, vai ficar π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que nesse caso é 40, né, Romero? Isso. Tudo isso, gente, dividido agora pelo volume do cone, que vai ser π vezes o raio do cone. Eita, Romerão, pois é. Ao quadrado, no caso, o raio do cone, gente, é 1,5, ó. Ah, entendi, Romerão. Ó, 1,5 ao quadrado, gente, vezes, então, a altura do cone, gente, que é, nesse caso, 5 centímetros, tudo isso dividido por 3, né? Você percebe aqui que você está diante de uma divisão de fração, então, para resolver isso, gente, eu vou repetir a primeira aqui, ó. A primeira de boa, né, Romerão? Isso, ó. E vou multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Vai ficar vezes 3 dividido aqui, ó, por π vezes 1,5 ao quadrado vezes 5, ó. Ah, então eu faço isso, Romero, quando tem uma divisão de fração, exatamente isso. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Sendo assim, gente, eu vou cortar esse π com esse, ó. Ai, e depois, eita, teacher, pois é, ó. Aí esse 40 dá para dividir por 5, ó. Tchau, e depois toma aqui, ó, deu 8, né, Romerão? Pois é. Gente, aí você tem aqui, ó, 15 ao quadrado dividido por 1,5 ao quadrado. Vem junto comigo aqui, ó, perto, aqui embaixo, ó. 15 ao quadrado, gente, dividido por 1,5 ao quadrado, você pode fazer assim, ó, para ficar mais fácil para você, ó. Você pode primeiro fazer o 15 dividido por 1,5, porque, Romero, os expoentes são iguais, ó. Depois tu eleva ao quadrado, ó, vai ficar mais fácil, ó. 15 dividido por 1,5 é 10, gente, e 10 ao quadrado é 100, ó. Ah, não sabia disso não, né, Romero? Pois é. Então, você pode cortar esse com esse aqui e dizer que é 100, ó. Ah, teacher, essa aí foi novidade, viu? Pois é. Então, nós temos 100 vezes 8 vezes 3. 3 vezes 8, gente, dá 24, né? Você acrescenta os 2 zeros, ou seja, 2.400 unidades. É isso mesmo, Meral? É isso mesmo, gente. Que você pode encontrar, então, na alternativa de letra C de casa. Beleza? Está pegando aí como é que funciona esse cone ou não? Vamos lá, Romerão, para mais um aí, bora para mais uma, gente. Olha, ainda acerca de cones, teacher, ainda acerca de cones. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Opa, olha só, a capacidade, gente, do caminhão aqui, olha, é de 20 metros cúbicos, ou seja, ele só pode levar de 20 em 20, Romerão, exatamente isso. Uma região possui um silo cheio, e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π.
o número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Bom, eu já sei que o caminhão ele tem a capacidade de transportar de 20 em 20 metros cúbicos, mas eu não sei ainda quantos metros cúbicos nós temos nesse silo para saber quantas viagens esse caminhão vai precisar dar. Então, para isso, Homerão, primeiro caso, calcular o volume então desse silo. Gente, veja só. Você consegue notar aqui comigo que o volume desse silo, né, ele pode ser dividido em duas partes. A gente pode, então, calcular o volume do cilindro, conforme vocês estão vendo aqui, e somar com o volume do cone. Podemos, Homerão? Podemos, senhora. Podemos calcular o volume do cilindro associado a ele ao volume do cone. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo, de boa total. Romerão, aí, teacher, como é que nós vamos fazer? Para calcular o volume de um cilindro, você já sabe muito bem que a área da base, ou seja, a área de um círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura dele. Já para calcular o volume do cone, vai ser πr ao quadrado, vezes a altura dele, gente, dividido por 3, uma vez que ele afina em cima, né, teacher? Uma vez que ele afina em cima, divide aqui por 3. Sendo assim, Romerão, o volume do silo vai ser igual, então, a π, acompanha, ó, o raio, gente, é 3, conforme vocês podem ver aqui, ó, 3 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 12, né, ó. Mais π, galera, ó, π vezes o raio agora, que é 3 também, permanece 3, só que a altura do cone, gente, é 3, né, ó. Tudo isso dividido, então, por 3, teacher. Pois é, ó. Então, vamos lá. Qual vai ser esse volume do silo, Romero? Vamos lá. Galera, acompanha comigo aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, né? E ele pediu pra gente chamar π de 3, né, Romero? Isso, π é 3, ó. Então vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Aí nós temos 27, então, vezes 12. Vamos fazer aqui no cantinho comigo, ó. 27 vezes 12, bora lá, Romerão, ó. Dá 14 aqui, 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5, dá 7 e dá 2, olha, somei aqui, ó, dá 4. Dá 12, dá 324, Romerão. Pronto, 324. Somado com quanto, teacher? Bom, aqui, ó, já que π é 3, gente, eu vou cortar aqui esse 3 com esse 3, olha. Então, vai sobrar para mim quanto, Romerão? Vai sobrar para mim 3 ao quadrado, que é 9, gente. 9 vezes 3, que dá 27. Ah, maravilha, Romerão. Então, teacher, vai dar 351 metros cúbicos, não é assim? Exatamente. Como os caminhões, na verdade, ele tem a capacidade apenas de levar de 20 em 20 metros cúbicos, para saber quantas viagens ele vai levar aqui, gente, eu vou pegar esse 351, gente, e dividir por quanto, Romerão? Por 20. Ah, Romerão. Pois é, aí eu vou dar uma dica especial, ó, gente, para você não precisar fazer esse cálculo. Olha só, 351 dividido por 20. Concorda comigo que se fosse 350 dividido por 20 seria ainda mais fácil, gente? Seria mais fácil, né, Romero? Porque você cortava esse zero aqui e sobraria 35 dividido por 2, que dá 17,5, ó. Então, gente, 351 dividido por 20, ele vai dar um pouquinho maior do que 17,5. Ou seja, 17 viagens não é suficiente, né? Porque é 17 e um pouquinho. Então, o número mínimo de viagens vai ser igual a quanto? Ah, teacher, entendi. Então, o mínimo vai ser 18 viagens, é isso? Exatamente isso. 18 viagens. Ou seja, gente, a alternativa correta que a gente pode encontrar aqui é a letra D de dado. Beleza? Então, Romerão, agora, gente, para finalizar os 3 grupos, nós estamos diante agora do grupo das esferas, que eles seguem um padrão diferente para o cálculo, né, da sua área, o cálculo de seu volume. E olha só, gente, o elemento principal da esfera não tem outro, é o raio. É mesmo, Romero? Este aqui, gente, é o elemento principal dessa figura, que para mim é a mais bela de todas. Ela é
perfeita, né, Romerão? Pois é o raio. Aí, gente, eu queria reforçar aqui com vocês. Olha só, para calcular a área da superfície esférica, basta realizar o produto de 4π vezes r ao quadrado. Perceba mais uma vez que o r é do raio, então essa área da superfície esférica está dependendo exclusivamente do raio, né? Até porque o 4 e o π são duas constantes. E para calcular o volume, é 4/3 de πr ao cubo. Assim você calcula o volume de uma esfera. É isso, Romerão? É exatamente isso. Essas são as duas informações mais relevantes da esfera que você precisa levar para a sua prova. E para testar que você consegue manusear qualquer problema acerca de esferas, nós vamos fazer juntos mais uma questãozinha do Enem. Vem junto comigo. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz, olha só, gente, ela prepara uma porção, ó, vou sublinhar aqui, ó, uma porção com quanto? Com 50 docinhos maciços de forma esférica, com 2 centímetros de diâmetro. Eita, preula, 2 centímetros de diâmetro. Vem cá, ó, um cliente encomenda 150 docinhos. Toma, teacher, 150 docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico de 4 centímetros de diâmetro. Olha só, gente, com uma porção ela consegue fazer 50 docinhos, né, num formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Mas, na verdade, o cliente ele não quer 50 docinhos, ele quer 150 docinhos. Eita, Romero, pois é, 3 vezes mais, né, teacher? Além de ser 3 vezes mais a quantidade, gente, ele tem aí um diâmetro de 4 centímetros, né, que é maior do que o anterior, que era 2. Veja só, a cozinheira pretende preparar o número exato de porções, as porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Aí veja só, quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente. Ou seja, em outras palavras, quantas porções, Romero, ela precisa fazer dessa receita. E aí, vem cá junto comigo, ó, usando uma regrinha de 3 aqui, ó. Com uma porção, ela conseguia fazer quanto, né, teacher? A primeira análise é essa. Com uma porção ela consegue fazer quantos docinhos? Ela consegue fazer, Romerão, 50 docinhos. Então, vou colocar aqui, 50 docinhos. Mas qual é o volume desse docinho? Gente, é o volume de uma esfera. E o volume de uma esfera eu vou reforçar aqui com vocês. Olha, ele é medido como 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Ou seja, com uma porção ela faz 50 docinhos. 50 docinhos de que volume, Romerão? De 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Lembrando que esses 50 docinhos, ele tem um diâmetro de 2. Se tem um diâmetro de 2, logo o seu raio vale 1, que é a metade, 1 ao cubo. Aí agora ela quer saber quantas porções, então vamos chamar isso de x. X porções. É mesmo, Romerão? X porções. X porções. Aí nesse caso, Romerão, com essas X porções, ela precisa fazer quantos docinhos? Bom, vocês viram que vai sair de 50 para 150 docinhos, só que 150 docinhos de que volume, Romerão? De 4/3 de π vezes o raio ao cubo, que neste caso, gente, o raio é igual a 2, uma vez que o diâmetro desses novos docinhos é igual a 4, então o raio é igual a 2, então ficaria 2 ao cubo. Então agora é só aplicar uma regrinha de 3, Romerão? É só aplicar uma regrinha de 3, mas é claro, né? Vamos tentar simplificar isso aqui para ficar uma maneira super bacana de você chegar a esse resultado de maneira mais prática. Acompanha comigo, olha, esse 4/3 de π aqui, ó, vou cortar com esse aqui. Toma, Romerão! Pois é, ó. Esses 150, gente, dá para simplificar com 50, né? Olha. Teacher, divide todo mundo por 50. 50 dividido por 50 aqui dá 1. E 150 dividido por 50 aqui dá 3. Então, vamos fazer o meu pelos extremos, para ninguém se perder. Ó, x vezes 1, aqui, olha, primeiramente, né, Romero? Isso, ó, x vezes 1, gente, dá x, sendo igual, olha, aí você tem uma porção
multiplicado por esse outro lado aqui, olha, que é 3 vezes 2 ao cubo. Então, vou repetir, olha, vai ficar 3 vezes 2 ao cubo. Só que, acompanha comigo, hein, olha, 2 ao cubo, ele é igual a quanto? É 2 vezes 2 vezes 2, não é 2 vezes 3 não, tá, gente? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, Romerão, eu vou conseguir fazer quantas poções? 3 vezes 8, gente? 24 poções. Na verdade, eu preciso fazer 24 poções para atender o pedido deste cliente. Beleza? Alternativa correta, Romerão? Letra E de escola. Galera, foi um enorme prazer estar com vocês aqui, relembrando acerca de geometria espacial, que certamente estará em sua prova. E eu desejo a vocês muita tranquilidade nesse dia, porque eu tenho uma absoluta certeza que vai dar super certo com vocês. Um grande beijo e até a próxima, galera. Valeu! E aí, já trocou o gênero musical de hoje? O importante é não perder o ritmo. Então, bora de aula? E aí, galerinha, professor Lucas Martins de volta aqui no TCM Nota 10 para a gente dar continuidade do nosso estudo de física para o Enem. Pessoal, na última aula nós começamos a estudar sobre dilatações térmicas. Nós aprendemos que dilatação térmica é justamente quando o corpo ele faz o quê? Ele sofre um aquecimento. Quando ele sofre um aquecimento, ele vai aumentar a sua temperatura. Quando ele aumenta a sua temperatura, as suas moléculas elas ficam mais energéticas, ficam mais agitadas. Com isso, as moléculas elas acabam fazendo o quê? Se afastando uma das outras. Quando essas moléculas se afastam uma das outras, ocorre um aumento do seu tamanho. Quando ocorre esse aumento, o corpo está sofrendo o quê? Dilatação, tá bom? E o processo contrário também é válido. Quando o corpo sofre um resfriamento, então as moléculas ficam menos energéticas. Com isso, a temperatura diminui. Quando essa temperatura diminui, então o volume desse corpo acaba diminuindo também. Quando o volume diminui, então o corpo ele vai sofrer uma contração. Aí esse processo de dilatação e contração, ela acontece tanto aonde? Tanto nos sólidos como também nos líquidos, beleza? Tranquilo? De boa? Galera, vamos lá. Nós sabemos então que dilatação é um conteúdo que é amplamente cobrado na nossa prova, tá bom? Então vamos lá. Dilatação, nós não temos que saber apenas fazer contas, pelo contrário, o Enem, como eu já mencionei para vocês nas aulas anteriores, o Enem, ele quer que a gente saiba pegar física, saiba aplicar física no nosso dia a dia. Muita gente pensa, a física é muito cálculo, é fórmula por cima de fórmula. Pessoal, isso é o que o Enem menos cobra, fórmulas. Nós temos que entender a essência da física e aplicar ela no nosso dia a dia, tá bom? É isso que o Enem quer, com suas competências e habilidades. Então, vamos aqui responder uma questão sobre dilatação. Em Mossoró, localizado no interior do Rio Grande do Norte, é conhecida por registrar altas temperaturas, principalmente durante a tarde, quando o calor intenso chega a superar facilmente os 35 graus Celsius. Em postos de combustíveis, a gasolina é armazenada em grandes reservatórios enterrados no solo, sofrendo influência da temperatura ambiente. Sabe-se que os líquidos sofrem dilatação térmica, isto é, aumenta de volume quando a temperatura se eleva. Assim, o mesmo volume indicado pela bomba de combustível pode corresponder a massas diferentes de gasolina, dependendo da temperatura em que ela se encontra. Considerando esse fenômeno físico e as condições climáticas na cidade de Mossoró, o consumidor que deseja otimizar a quantidade de combustível adquirida deve preferir abastecer pela manhã, ao meio-dia, à tarde, enfim, daqui diversas opções. Pessoal, nós temos que tomar cuidado com o seguinte, na hora de abastecer. Na hora de abastecer, principalmente em cidades quentes como Mossoró, muita gente pensa que o melhor horário de abastecer é qual? A resposta que a maior parte das pessoas imaginam é que o melhor horário de abastecer é no início da noite, ali no finalzinho da tarde e início da noite. Porém não, pessoal, esse é um dos piores horários que tem, tá bom? Só não é pior ali do que meio-dia, 2 horas da tarde. Mas abastecer no final da tarde, início da noite, não é bom. E por que não é bom? Pessoal, nós temos que saber que quando a gente vai num posto de combustível abastecer, a gente
paga pelo volume de líquido, pelo volume de gasolina que passa ali pela bomba, tá bom? Então a gente está pagando o combustível pelo seu volume, tranquilo? Galera, porém, o que determina a capacidade de combustão de um combustível não é o volume, o que determina é a sua massa, certo? Então, galera, o correto seria os postos de combustíveis cobrar pela massa, tá bom? E não pelo volume. Porém, como eles não cobram pela massa, eles cobram pelo volume, a gente tem que tomar cuidado na hora de abastecer. E por que tem que tomar cuidado? Pelo seguinte fato, a gente sabe que os líquidos, eles sofrem o quê? Dilatação. Quando ele sofre dilatação, ele pode aumentar ou diminuir o seu tamanho, tá bom? Pessoal, vamos supor hipoteticamente aqui. Eu tenho que 10 litros de combustíveis vai ter um poder calorífico aí, sei lá, de 50 joules, certo? 10 litros de combustíveis tem um poder calorífico de 50 joules. Esses 10 litros, eu não lembro aqui de cabeça a densidade do combustível, mas vamos supor que esses 10 litros aí correspondem a 10 quilogramas de combustível, tá bom? Ou seja, 10 litros de combustível em seu estado natural pesa 10 quilogramas, tem uma massa de 10 quilogramas e tem um poder calorífico de 50 joules. Pessoal, esse líquido aqui, ele começa a receber calor ali do sol, ele vai começar a esquentar. Quando ele começar a esquentar, então, pessoal, o que é que vai acontecer? Quando ele começar a esquentar, o seu volume vai aumentar. Então, ele dilata o combustível. Quando ele dilata, então, ó, vou supor aqui que ele dilatou, ele ficou com 12 litros. Galera, quando ele dilata, a dilatação só vai mexer em quê? No volume, a dilatação não vai mexer na massa. A massa do combustível aqui vai continuar sendo 10 quilos. E o poder de combustão, se a massa é a mesma, o poder de combustão aqui, ó, continuou equivalente aqui a 50 joules. Ou seja, percebam que se eu comprar um combustível dilatado, eu estou pagando 2 litros a mais para ter exatamente o quê? O mesmo poder calorífico, tá bom? Então, nós temos que tomar cuidado. Se eu abastecer, quando o combustível está quente, eu estou pagando por esse combustível, um combustível o quê? Dilatado. Então, ó, vou pagar aqui 12 litros. Coloquei lá 12 litros de gasolina, ele estava quente, pois ele passou o dia todo recebendo calor. Pessoal, quando ele passou o dia todo recebendo calor, quando chega ali de noite, ele vai passar a madrugada todinha agora, esse combustível que eu coloquei no meu carro, ele vai começar o quê? A perder calor. Quando ele começa a perder calor, então a temperatura dele vai o quê? Diminuir, as moléculas ficam menos agitadas. Quando a temperatura diminui, as moléculas ficam menos agitadas, então o volume desse combustível vai o quê? Diminuir. Então o combustível que eu paguei por 12 litros, ele agora vai contrair e vai voltar para o seu estado normal, ou seja, 10 litros. Aí aqui, ó, poder calorífico de 50 joules, uma massa de 10 quilogramas, ou seja, percebam que eu abasteci com combustível quente, 12 litros, quando ele resfria, ele esfria aqui, perde essa quantidade de calor em excesso, ele desce para 10 litros. Então percebam que aqui eu estou pagando o quê? 2 litros a mais de combustível por nem ter usado ele, tá bom? É por isso que abastecer quando está quente ou no final do dia não é tão bom, porque esse combustível está passando o dia todo recebendo calor. Se ele passa o dia todo recebendo calor, esse combustível está dilatado, ou seja, ele está com um volume maior. Aí como eu pago o combustível pelo volume, então eu estou colocando ali um volume que não é o volume real, porque quando esse combustível resfriar, então seu volume diminui, ele contrai, aí ele vai para seu volume real. Então no nosso exemplo, ó, paguei por 12 litros, ele dilatado, quando ele resfriou, ele voltou para o seu volume normal, que é de 10 litros, ou seja, eu paguei aqui 2 litros a mais. Ah, Lucas, mas 2 litros é pouca coisa, nem vai nem vem. Pessoal, imagine você fazer isso aqui, perder 2 litros todo dia. Multiplique agora 2 litros por 7, caso você abasteça todo dia, caso você rode muito. Agora multiplique no ano. Pessoal, o gasto aqui financeiro acaba sendo relevante, tá bom? Tranquilo? Galera, tinha alguns postos de combustíveis que eles tinham um dispositivo que era ilegal. Esse dispositivo era o seguinte: quando o frentista ia lá abastecer, tinha algumas bombas específicas de que na hora de abastecer, o frentista era induzido pelo dono do posto a apertar um botãozinho, um gatilho. Esse gatilho, ele ia esquentar esse combustível.
quando ele ia esquentar o combustível, esse combustível ele ia o quê? Dilatar. Quando ele dilatava, então você estaria pagando por mais volume, tá bom? Porém, você estaria pagando por um volume o quê? Dilatado. Aí passava lá, rodava na bomba, você estava pagando por ele. Porém, quando o combustível contraía, o que é que ia acontecer? Você pagou mais do que realmente comprou, porque quando ele contrai, depois que você já está em casa, então o volume dele vai diminuir. Então, nós temos que tomar cuidado, tá bom? Ah, Lucas, então qual o melhor horário de eu garantir que eu vou pegar um combustível que não está dilatado? Pessoal, o melhor horário é de manhã cedinho. Por que de manhã cedinho? Porque no final da tarde ele passa o dia todinho recebendo calor, tá bom? Aí quando chega no final da tarde não tem mais sol, não está mais recebendo calor, então esse combustível ele vai começar o que agora? A perder essa energia térmica que ele recebeu durante o dia. Ele vai passar a noite todinha, a madrugada todinha perdendo essa energia térmica. Então ali no finalzinho da madrugada, 5 da manhã, por exemplo, 4, 5 horas, é um dos melhores horários para a gente abastecer, porque eu garanto que eu estou pegando um combustível que não está o quê? Dilatado, tá bom? Ele está em seu estado natural, tranquilo, de boa? Ah, Lucas, então eu vou abastecer nesse horário. Show. Porém, só tome cuidado com o seguinte, quando você for abastecer nesse horário, tome cuidado que quando estou abastecendo lá, chega um momento que ele dispara, que ele atingiu ali um limite no tanque, porém o tanque ainda tem que passar de receber mais. Porém, se você abastecer mais do que esse limite, colocar o que o tanque todo é capaz de suportar, tome cuidado que quando esse combustível começar a receber energia térmica, ele vai o quê? Dilatar. Então pode ser que o combustível, se ele estiver totalmente cheio, esse tanque, quando esse combustível dilatar, ele vai aumentar seu volume, então você vai acabar derramando o combustível, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos lá, o melhor horário para abastecer a gente já entendeu que é o quê? Pela manhã. Por quê? Aí vamos olhar aqui nas alternativas. Letra A diz pela manhã, quando a temperatura é mais baixa, pois a gasolina ocupa menor volume e se obtém maior massa real por litro. Exatamente, pessoal, essa que é a nossa resposta correta, tá bom? Então, o melhor horário é pela manhã. Ah, Lucas, o Enem já cobrou isso? Já cobrou, pessoal. Já cobrou tanto a questão teórica como a questão de cálculo. A questão de cálculo, ele dava lá os valores para a gente fazer o cálculo de quanto uma pessoa estaria perdendo em um mês em relação a esse probleminha de abastecer com combustível dilatado, tá bom? Vamos lá aqui para outra questão, agora uma questãozinha de cálculo. Uma empresa transportadora de combustível abastece seus caminhões-tanque feitos de aço em uma refinaria. O volume total do tanque é de 50 mil litros e ele é preenchido completamente com diesel a uma temperatura de 10 graus Celsius. Durante o transporte sobre sol forte, a temperatura do caminhão e do diesel aumenta para 35 graus Celsius. Ou seja, pessoal, eu vou ter uma variação de temperatura aqui. A gente sabe que variação de temperatura vai ser o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, a variação de temperatura vai ser temperatura final, que é 35, menos a temperatura inicial, que é 10. Com isso, a variação de temperatura vai ficar exatamente igual a 25 graus Celsius, tá bom? Então, essa que vai ser a variação de temperatura, tá bom? Tranquilo? Que esse tanque ele vai sofrer. A questão fala, o coeficiente de dilatação linear do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5 e o coeficiente de dilatação volumétrica do diesel é 9 vezes 10 a menos 4. Considerando a dilatação sofrida, a quantidade de combustível que transbordou do tanque quando o sistema caminhão e diesel atingiu a temperatura de 35 graus Celsius é de aproximadamente. Pessoal, então aqui nós temos justamente uma situação que eu vou ter um tanque. Esse tanque ele vai estar totalmente cheio com combustível. Porém, esse tanque ele foi abastecido quando a temperatura era de quanto? 10 graus Celsius. Aí, durante o dia, esse tanque ele começou a receber receber energia térmica, começou a esquentar. Quando ele começou a esquentar, ele foi para uma temperatura agora de 35 graus Celsius. Então, ele sofreu um aquecimento. Se ele sofre um aquecimento, as moléculas ficam mais agitadas, ficam mais energéticas, então o volume aumenta. Quando o volume aumenta, então o combustível ele vai o quê? Dilatar. Como ele já está aqui totalmente cheio, quando o combustível dilata, ele vai acabar começando o quê? A derramar, tá bom? Aí a questão quer saber exatamente isso, quanto de combustível está derramando aí. Galera, vamos lá. Nós sabemos que esse combustível ele está dentro de um recipiente, certo? Está no tanque. Então, a gente sabe que quando ela está no tanque, o tanque é um material sólido.
esse tanque ele também vai sofrer o quê? Ele também vai sofrer dilatação, tá bom? Assim como o líquido recebe. Então, vou ter que calcular qual vai ser a dilatação do tanque e a dilatação do líquido, tá bom? Pessoal, a dilatação do tanque vai ser o seguinte, ó, a gente sabe que o coeficiente de dilatação do tanque, o coeficiente linear, é de quanto? Ó, que a questão deu, 1,2, que é o tanque de aço, vezes 10 elevado a menos 5, tá bom? Graus Celsius elevado a menos 1. A gente sabe que o volume inicial do tanque é de 50 mil litros. E nós sabemos que a variação de temperatura que ele vai sofrer aqui vai ser de exatamente o quê? Ó, 25 graus Celsius. Então, vamos calcular qual vai ser a dilatação que esse tanque vai sofrer. Pessoal, esse tanque vai sofrer uma dilatação nas 3 dimensões. Então, aqui vai ser uma dilatação volumétrica. Então, a dilatação volumétrica vai ser volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então, ó, dilatação volumétrica vai ser o volume inicial, que é 50 mil. Galera, eu vou transformar 50 mil em notação científica, para ficar mais fácil de mexer aqui nas contas. 50 mil em notação científica, a gente vai lembrar ó, que vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? Ó, vamos mover a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Se eu movo 4 casas decimais para a esquerda, então aqui vai ficar o quê? Ó, mais, tá bom? Então fica 5 vezes 10 elevado a mais 4. Quando eu movo a vírgula para a esquerda, fica positivo. Quando eu movo para a direita, fica negativo, tá bom? Então, ó, fica 5 vezes 10 elevado a 4. Então, esse que vai ser o volume inicial, 5 vezes 10 elevado a 4. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Pessoal, só tome cuidado que ele deu o coeficiente de dilatação que, ó, linear. Se eu só colocar esse valor aqui, vai errar. Por quê, Lucas? O coeficiente de dilatação volumétrica é o quê? 3 vezes o valor do linear, tá bom? Então, eu tenho que pegar esse linear e multiplicar por 3. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ficar 1,2 vezes 3, dá exatamente igual a quanto? 3,6 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura. Pessoal, e a variação de temperatura aqui está sendo de quanto? Ó, 25 graus Celsius, beleza? Com isso, a dilatação volumétrica vai ficar, ó, pessoal, só sair multiplicando 5 vezes 3,6 vezes 25. Vou fazer essa continha aqui para ser mais rápida, um minutinho. 5 vezes 3,6 vai dar 18, vezes 25, isso aqui ó, vai dar 450. Então, a dilatação volumétrica ó, fica 450 vezes. Galera, aqui ó, multiplicação de mesma base, 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui ó, vai dar multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 4 mais menos 5. Então, a dilatação volumétrica vai ficar 450 vezes 10 elevado a menos 1. Galera, aqui ó, vou tirar essa notação. Para tirar a notação, vou ter que mover a vírgula para a esquerda, certo? Quando eu movo a vírgula para a esquerda, então aqui fica o quê? Ó? 45 litros. Então, essa que é a dilatação volumétrica do recipiente. Ah, Lucas, olha aí, ó, letra C. Marcou, errou. Pessoal, tome cuidado, tá bom? Nós costumamos cometer um erro muito grave na hora de resolver provas, que é ficar empolgado quando eu resolvo um cálculo e eu vejo que tem alternativa para isso, eu vou lá e marco. Terminou de fazer o cálculo, leia novamente o comando da questão. A questão não quer saber essa dilatação. Essa dilatação foi a dilatação de quê? Do tanque, tá bom? Então, o tanque, ele dilatou 45 litros. O que a questão quer saber, ó? Ela quer saber o que transbordou do combustível. Então, nós vamos ter que calcular agora qual vai ser a dilatação volumétrica, tá bom? Então, vamos calcular a dilatação do diesel. Opa, pronto, dilatação do diesel. Vamos lá. Pessoal, o diesel, o coeficiente de dilatação volumétrica do diesel, a questão diz que é 9 vezes 10 elevado a menos 4. O volume inicial do diesel, ele está totalmente cheio no recipiente, então vai ser 50 mil litros. A variação de temperatura é de 25 graus Celsius. Então, só calcular aqui quanto é que vai ser essa dilatação. Então, vamos lá, calculando a dilatação volumétrica vai ser volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, tá bom? Então, quando a gente substituir aqui, ó, dilatação volumétrica vai ser volume inicial. Pessoal, vou transformar em notação científica mais uma vez. Fica 5 vezes 10 elevado a 4,
vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que a questão já informou, ó, que é 9 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, e a variação de temperatura aqui vai ser de quanto? Ó, 25 graus Celsius, beleza? Então, ó, quando a gente resolver isso aqui vai ficar 9 vezes 25, pessoal, 9 vezes 25 é só pensar, 25 vezes 10 dá 250, como é só 9, então diminuo 25 uma vez, então aqui fica 225. Aí 225 vezes 5 é só pensar, 225 vezes 10 dá 2.250, porém como aqui é por 5, então é a metade de 2.250 fica quanto? Ó, 1.125, tá bom? Então aqui ó, fica 1.125 litros. Ah, Lucas, e esse 10 a quarta positivo e esse 10 a quarta negativo? Ó, é só cortar 10 a quarta positivo com 10 a quarta negativo, eles se anulam, tá bom? Então, ó, a dilatação do diesel, que o diesel sofreu, foi de exatamente 1.125 litros, tranquilo? Ah, Lucas, agora sim, ó, letra A, marcou, errou mais uma vez, pessoal, tome cuidado. Nós fizemos aqui dois cálculos, que ambos os cálculos têm duas alternativas diferentes. E o Enem, ele tem muito isso, que é o que a gente chama de distratores, que são alternativas que parece que é a resposta, mas não é a resposta, tá bom? Olha o que é que ele quer saber a quantidade de combustível que transbordou, certo? Galera, o combustível, ele dilatou quanto? 1.125. Qual era o volume do tanque? O tanque, ó, era 50 mil litros. Caso o tanque não tivesse dilatado também, e como eu tenho 50 mil litros de diesel, e ele aumentou 1.125, então teria derramado todos esses 1.125. Porém, o probleminha aqui é porque o tanque ele também dilata, certo? Se o tanque também dilata, então desses 1.125 que o combustível dilatou, eu tenho que retirar aqui a dilatação que o tanque também sofreu, tá bom? Então, ó, quando eu retirar a dilatação do tanque, isso aqui ó, vai ficar 1.080 litros, porque nós vamos lembrar que a dilatação real do líquido vai ser o quê? Vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. E a dilatação aparente é justamente aquilo que transborda, certo? Aquilo que derrama, tranquilo? Então, ó, a dilatação real foi quanto? 1.125. A dilatação do recipiente foi 45 litros. E a dilatação aparente é o que eu quero saber, o que derramou. Aí, quando a gente resolve isso aí, ó, dá 1.080 litros. Agora sim, ó, letra B. Tranquilo? De boa? Galera, então, ó, isso que é um tipo de questão que o Enem já cobrou sobre dilatação térmica de cálculo. Ah, Lucas, ele cobra mais cálculo ou teoria? Galera, o Enem cobra mais teoria, certo? Em qualquer conteúdo, principalmente essa parte de termologia. Tranquilo? De boa? Em média, das 15 questões de física da prova de ciências da natureza, cerca de 9 a 10 questões são teóricas, tá bom? Das últimas provas, beleza? Galera, o próximo tópico que nós vamos falar aqui vai ser sobre calorimetria. Já vou introduzir aqui para vocês o seguinte: nos vídeos, ou nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a propagação de calor, tá bom? A gente aprendeu que o calor ele vai ser transferido de um corpo para outro por meio de quê? De condução, de convecção e de radiação, tranquilo? Porém, nós só aprendemos como é que esse processo vai funcionar. Em nenhum momento eu quantifiquei o quanto de calor que vai ser trocado, tá bom? Nós vamos começar a quantificar a quantidade de calor que é trocado justamente nesse tópicozinho que se chama calorimetria. Então, a calorimetria ela vai ser aquela parte da física que vai estudar justamente essa quantidade de calor trocada por esses processos de propagação de calor. Aí a calorimetria, ela pode calcular essa quantidade de calor por meio de um calor sensível ou quantidade de calor latente. Pessoal, quantidade de calor sensível vai ser quando o corpo ele recebe ou perde calor e quando ele faz isso, ele varia a sua temperatura sem mudar o seu estado físico. E para a gente calcular essa quantidade de calor trocado, nós vamos aplicar aqui o nosso famoso quimacete, que é quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, tá bom? Então, quantidade de calor vai ser massa, calor específico, vezes variação
de temperatura. Essa quantidade de calor é uma quantidade de calor o quê? Sensível, só vou ter ela quando o corpo recebe ou perde calor, e quando ela faz isso, o corpo não muda o quê? Seu estado físico, ele vai mudar apenas o quê? A sua temperatura, tá bom? Já o calor latente é o contrário, é quando o corpo ele recebe ou perde calor e ele não varia a sua temperatura, ele apenas faz o quê? Ele apenas muda seu estado físico. Então, ó, é quando o corpo recebe ou perde calor e muda seu estado físico. E a relação matemática para a gente calcular aqui é o famoso Q Lucas Martins, tá bom? LM, no qual esse L é a quantidade, esse L é o calor latente, ele vai variar de material para material, ele é tabelado, a questão informa esse valor, e o M é a massa, certo? Pessoal, então, essas que são as duas quantidades de calores que nós teremos, tá bom? Quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Quantidade de calor sensível, quando eu tenho uma perca ou recebimento de calor e varia a temperatura sem mudar estado físico. Já o calor latente, eu acabo perdendo ou ganhando calor sem variar temperatura, mudando apenas o quê? O estado físico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Galera, nós vamos dar agora uma breve pausa, vamos ter um intervalozinho e na volta nós vamos continuar aqui estudando sobre calorimetria. Até já já! E aí, galerinha, estamos de volta aqui para continuar o nosso estudo sobre calorimetria. Lembrando, antes do nosso intervalo, nós aprendemos que calorimetria é aquela parte da termologia que vai quantificar a quantidade de calor trocada, tá bom? Eu posso quantificar, eu posso calcular essa quantidade de calor por meio do calor sensível ou do calor latente. Pessoal, o calor sensível eu vou identificar na questão sempre naquela situação que o corpo recebe ou perde calor e quando ele faz isso, ele acaba variando a sua temperatura, tá bom? Sem mudar seu estado físico. Já quando o corpo ele recebe calor ou perde calor e não varia a sua temperatura, varia apenas seu estado físico, nós vamos ter aqui um calor latente, certo? Pessoal, se eu perguntar para vocês qual vai ser a temperatura em que a água em condições normais vai estar no estado líquido, a gente sabe que vai ser em qual faixa de temperatura? De 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Tranquilo? Então, se eu pegar uma água, por exemplo, inicialmente a 20 graus Celsius, e eu fornecer calor para ela, ou seja, esquentar essa água, e essa água subir a sua temperatura para 80 graus Celsius, aí eu quero saber essa quantidade de calor que eu forneci para a água. Foi uma quantidade de calor sensível ou quantidade de calor latente? Nós vamos saber que isso aqui foi uma quantidade de calor o quê? Sensível. Por que mesmo? Porque, pessoal, ela saiu de 20 graus Celsius, ela está em qual estado? Líquido. E ela passou para qual estado agora? Ela passou para qual temperatura? 80. E em 80 graus Celsius ela continuou no estado o quê? Líquido, tá bom? Então aqui, ó, a água, ela mudou a sua temperatura sem modificar seu estado físico. Quando isso acontece, nós vamos ter uma quantidade de calor do tipo sensível, certo? Tranquilo? Ah, Lucas, em qual situação seria então calor latente? Pessoal, o calor latente seria mais ou menos o seguinte. Vamos supor, eu vou fornecer calor, energia térmica para essa água. Essa água vai até 100 graus Celsius. Pessoal, quando ela chega em 100 graus Celsius, eu quero saber, esse 100 graus Celsius vai estar em qual estado? Estado líquido ou estado gasoso? Pessoal, lembrem, quando eu estou com 20 graus Celsius e forneço calor para essa água, se ela chegar, por exemplo, a 100 graus Celsius, ela vai chegar primeiro em 100 graus Celsius o quê? Ó? Ela chega em 100 graus Celsius líquido, beleza? Galera, porém, ela tem que mudar seu estado físico. Aí, quando ela chega em 100 graus Celsius líquido, ela vai pegar essa energia que ela está recebendo e ela não vai mais variar a sua temperatura, as moléculas não vão ficar mais agitadas. O que vai acontecer aqui é que ela vai pegar essa energia agora e vai usar essa energia para quebrar as ligações moleculares. E quando ela quebrar essas ligações moleculares, ela vai acabar mudando o seu estado físico. Então, ela vai deixar de ser líquido e vai passar a ser estado o que agora? Gasoso, tá bom? Então, ela vai pegar toda a energia que ela recebe, toda a quantidade de calor que recebe e usa para mudar seu estado físico. Mas percebam aqui, ó, que eu saí do estado líquido para o estado gasoso, mudei de estado físico, porém a temperatura saiu de quanto? Ó, de 100 e continuou em 100, tá bom? Então aqui
eu recebi calor, mudei de estado físico, porém eu não variei o quê? A temperatura. Então, esse calor associado aqui foi um calor do tipo latente, tá bom? Então, quando eu recebo calor ou perco calor e vario a temperatura sem mudar o estado físico, calor sensível. Se eu recebo calor e não varia a temperatura, porém varia o estado físico, então vai ser calor latente. Pessoal, esse calor latente aqui vai acontecer sempre nos pontos que acontece a mudança de estado físico, ou seja, ponto de fusão e ponto de ebulição. No caso da água, vai ser no 0 graus Celsius, porque no 0 graus Celsius eu vou ter 0 graus Celsius no estado sólido e 0 graus Celsius no estado líquido. E no ponto de evaporização, tá bom? Que é os 100 graus Celsius, tranquilo? Pessoal, e uma última relação que nós temos aqui de calorimetria para saber é justamente a potência térmica. A potência térmica ela vai determinar a quantidade de calor que vai ser transferida em um certo intervalo de tempo, tá bom? Ela determina a quantidade de energia que é transferida, tá bom? Nesse processo, aí ó, a potência térmica vai ser a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando, a unidade de quantidade de calor no sistema internacional tem que ser o quê? O joule. A unidade de intervalo de tempo no sistema internacional vai ser o segundo, tá bom? Consequentemente, a unidade de potência no sistema internacional vai ficar o joule por segundo, porém não é muito comum eu encontrar essa unidade de medida joule por segundo, não. Isso aqui acabou fazendo uma homenagem a um físico chamado Watts, tá bom? Então aqui é o watts, tranquilo? A mesma coisa. Ou seja, a potência então vai ser dada no famoso watts, beleza? Galera, vamos fazer aqui algumas questões envolvendo agora calorimetria, ou seja, vamos quantificar essa quantidade de calor que é trocada. Vamos lá, ó. Com o objetivo de demonstrar a transferência de energia térmica entre sistemas, um professor pediu a seus alunos que determinassem o calor de combustão de diferentes alimentos. Para isso, forneceu a seguinte tabela com 5 alimentos identificados por letras e seus respectivos calores de combustão. Posteriormente, o professor entregou 0,4 gramas de um alimento desconhecido a um estudante. O estudante colocou 5 ml de água em um tubo de ensaio e mediu a temperatura inicial, que era de 22 graus Celsius. Então, ó, a temperatura inicial aqui vai ser de exatamente 22 graus Celsius. O volume de água que ele vai colocar nesse tubo de ensaio vai ser de 5 ml. Aí ele diz o seguinte: em seguida, queimou completamente a amostra de alimentos sobre o tubo de ensaio, elevando a temperatura da água até 62 graus Celsius. Pessoal, então a temperatura foi para 62 graus Celsius. Se a temperatura foi para 62, eu tive uma variação de temperatura. E essa variação de temperatura aqui foi de quanto? É só fazer temperatura final menos a inicial. Então, 62 menos 22. Ou seja, essa variação de temperatura aqui fica de exatamente 40 graus Celsius, tá bom? Sabendo que não houve perda de calor para o ambiente e a densidade da água é de 1 grama por ml. Pessoal, então ele deu aqui a densidade. Se a densidade é de 1 grama por ml, o que isso quer dizer? Que para cada 1 ml de água, eu vou ter 1 grama de água. Então, se eu tenho 2 ml, 2 gramas, 3 ml, 3 gramas de água. Então, se a questão diz que eu tenho 5 ml de água, isso aqui corresponde a 5 gramas de água, tá bom? Então, ele vai colocar nesse tubo de ensaio exatamente 5 gramas de água. Aí ele deu aqui o calor específico. O calor específico, ó, em caloria, grama, graus Celsius. Aí ele quer saber qual alimento o estudante recebeu do professor. Pessoal, o alimento A vai ter um poder de combustão aqui, ó, de 80 calorias por grama. O alimento B, 200 calorias por grama e assim por diante. Então, eu preciso saber qual foi a quantidade de calor que esse alimento forneceu para pegar 5 gramas de água e aumentar a temperatura de 22 para 62 graus Celsius. Então, vamos lá. Se eu quero saber a quantidade de calor que foi transferida para a água, nós vamos lembrar que eu posso calcular aqui fazendo o quê? O calor sensível ou o nosso calor latente. Qual dos dois eu vou utilizar? Pessoal, vai ser justamente o calor que sensível, tá bom? O calor específico. Por quê? Porque quando eu forneço calor para a água está sofrendo o quê? Uma variação de temperatura de 22 para 62.
porém ela não muda o seu o quê? Estado físico. E quando ela recebe calor, varia a temperatura e não muda o estado físico, é justamente o nosso calor sensível, tá bom? Nosso calor específico. Então é só aplicar aqui, que é o famoso quimacete. Então vamos aplicar, ó, para saber qual foi a quantidade de calor que a água recebeu. Então a quantidade de calor vai ser a massa da água, que é de 5 gramas, vezes o calor específico. Pessoal, no sistema internacional a gente sabe que o calor específico aqui tem que aparecer em joule. Porém, como na tabela ele forneceu em caloria, então aqui vai continuar sendo em caloria, tá bom? Então aqui, ó, 1 caloria, grama, grau Celsius. Vou só colocar as unidades para a gente observar, fazer uma análise aqui das dimensões. Então, ó, a massa vai ser de 5 gramas, vezes o calor específico da água é de 1 grama, aqui ó, de 1 caloria, perdão, grama, grau Celsius, vezes a variação de temperatura. E a variação de temperatura ó, foi de exatamente 40 graus Celsius. Depois que a gente faz isso, ó, é só sair cortando aqui as unidades. Ó, vou cortar grama em cima com grama embaixo, grau Celsius em cima com grau Celsius embaixo. Então, a nossa unidade final fica exatamente o quê? A caloria, tá bom? Aí só multiplicar 5 vezes 40 dá exatamente igual a 200 calorias. Ou seja, esse alimento, quando eu queimei ele forneceu exatamente 200 calorias de energia para essa água. Quando ele forneceu 200 calorias de energia para a água subiu sua temperatura de 22 para 62 graus Celsius, tá bom? Ah, Lucas, 200 calorias aqui, ó, foi o alimento B, portanto, resposta da questão, letra B. Marcou, errou, pessoal. Tome cuidado. Lembra aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Sempre que terminar de fazer a conta, não já saia marcando o que parece não, tá bom? Porque o Enem tem muitos distratores. Leia novamente a questão, ele quer saber qual alimento que vai fornecer esse poder de combustão aqui, tá bom? Só tome cuidado que na tabela ele deixou bem claro que esse poder calorífico aqui é de que? Caloria por grama, ou seja, o alimento B está fornecendo 200 calorias para cada 1 grama do alimento que é utilizado. E aqui ele utilizou 1 grama do alimento completo? Não, ele utilizou só o quê? 0,4 gramas, ou seja, ele utilizou apenas 40%. Então essas 200 calorias só correspondem a uma quantidade de 40% do meu total. Ou só fazer uma regrinha de 3, 0,4 gramas. Forneceu aqui, ó, 200 calorias. Quando eu queimei essas 0,4 gramas, ela forneceu 200 calorias de energia para a água. Então, se eu tivesse queimado 1 grama, que é justamente a referência da tabela, qual seria a quantidade de calor aqui? Vou fazer meio com meio, extremos com extremos. Vai ficar 0,4x igual a 200. 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, fica 200 dividido por 0,4. Pessoal, eu tenho uma vírgula embaixo, só mover uma casa para a direita. Quando eu movo embaixo, eu movo em cima também. Então, o x ó, vai ficar 2.000 dividido por 4. Aí, 2.000 dividido por 4 é exatamente igual a 500 calorias. Então, essa que é a quantidade de calor que o alimento tem para fornecer para cada grama dele, tá bom? Então, esse que é o poder de combustão dele. Com isso, o alimento que fornece 500 calorias para cada grama é justamente o alimento que? Da letra E. Portanto, resposta da nossa questão, letra E. Beleza, pessoal? Então, tome sempre cuidado com os distratores. Terminou de fazer a conta, leia novamente para ver se é realmente isso que ele quer, tá bom? Só recapitulando, eu vou ter um alimento aqui de 0,4 gramas, que ele vai ser queimado. Quando ele é queimado, então ele vai fornecer energia para essa água. Quando ele fornece energia para a água, então a água acaba o quê? Esquentando. Então a água recebe calor. Aí eu fui olhar qual foi a quantidade de calor que a água recebeu. Ela recebeu uma quantidade de calor de quanto? 200 calorias para variar a sua temperatura de 22 para 62 graus Celsius, tá bom? Porém, essas 200 calorias é referente apenas o quê? A queima de 0,4 gramas de alimento. E na tabela ele está colocando o valor ó, para cada 1 grama completo. Por isso que eu tive que fazer uma regrinha de 3 aí no final. Beleza? Pessoal, vamos lá fazer aqui uma outra questão. Essa questão é a questão do Enem do ano passado. Por essa questão do Enem do ano passado, ela foi anulada. Ela tinha aqui alguns erros, tá bom? Na sua elaboração, aí o Enem acabou anulando a questão. Vamos lá, aí eu adaptei a questão para ela ter valores corretos.
Então vamos lá, se vocês olharem a prova do ano passado, tem essa questão, porém está com valor diferente, porque o valor que o Enem lá forneceu não tinha como ter uma resposta, tá bom? Ele estava indo contra as leis da física, ele estava fazendo com que uma transferência de calor desse mais do que 100%, e isso acaba indo contra a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Que nenhuma máquina térmica é capaz de ter 100% de rendimento, tá bom? Ou seja, de transformar toda energia em trabalho, tranquilo? Então vamos lá. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 2.325 watts de potência e com capacidade de 0,5 litros de água, ou seja, 500 gramas de água. Enquanto o café estava em preparação na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água, ou seja, chegar a 100 graus Celsius, a partir da temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. É necessário que uma caloria vale 4,2 joules para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Qual a eficiência energética aproximada calculada pelo estudante? Pessoal, outro erro que a questão deu aqui, ó, ele diz que a água, ele vai ferver toda a água. Galera, quando ele ferve toda a água, dá a entender o quê? Que a água passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando a água chegou em 100 graus Celsius, ela passou do 100 graus Celsius líquido para o 100 graus Celsius gasoso, tá bom? Porém, nessa questão do Enem, ele não forneceu calor latente, então a gente não vai considerar que teve uma mudança de estado físico. Nós iremos considerar aqui apenas o quê? Apenas que a água saiu de 20 graus Celsius e foi até 100 graus Celsius em qual estado? No estado líquido, tá bom? 20 graus Celsius do estado líquido para 100 graus Celsius no estado líquido, sem ter mudança de estado físico, tá bom? Pessoal, agora eu vou ver então qual foi a potência que essa água recebeu, certo? Então vamos ver a potência dela. Potência nós vamos lembrar que é o quê? A quantidade de calor transferida sobre o intervalo de tempo. A quantidade de calor aqui vai ser um calor latente ou calor específico? Vai ser um calor específico, um calor sensível. Como é que eu sei mesmo? Porque aqui ó, teve uma variação de temperatura sem ter mudança de estado físico. E o calor sensível, o calor específico é o nosso o quê? Que macete. Então, no canto dessa quantidade de calor, eu vou trocar aqui, ó, massa, calor específico, vezes a variação de temperatura. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo. Quando a gente fizer essa continha aqui, ó, a potência vai ficar a massa. Pessoal, a massa aqui é de quanto? 500 gramas, então 500 vezes o calor específico. Pessoal, tomem cuidado porque a potência aqui está em quê? Em watts. Se a potência está em watts, nós aprendemos agorinha que quando a potência está em watts, é porque a quantidade de calor está em joule e o intervalo de tempo está em segundos, tá bom? Então aqui, ó, se a água tem um calor específico de 1 caloria, grama, graus Celsius, então em joule fica 4,2 joules. Então vou colocar aqui, ó, 4,2 vezes a variação de temperatura. Ela está indo de 20 para 100, ou seja, a variação de temperatura fica 80. Aí, ó, dividido pelo intervalo de tempo. Pessoal, intervalo de tempo são o quê? 3 minutos. Lembrem, 3 minutos são quantos segundos? É só multiplicar por 60. Ou colocar aqui 180 logo, dá certo do mesmo jeito. Com isso, a potência que a água vai receber vai ser equivalente a quanto? Ó, observem aqui que eu tenho uma multiplicação de um decimal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mover essa vírgula para a direita e vou cortar esse zero, tá bom? Então, aqui nós teremos 42, só ajeitar aqui, 500 vezes 42 vezes 8, tá bom? Então, ó, tudo isso dividido por 3 vezes 60. Galera, agora é só sair simplificando o que dá para simplificar, ó. Posso cortar esse zero com esse zero aqui, tá bom? Então, fica 50 vezes 42 vezes 8 dividido por 3. Galera, nós podemos ainda fazer essa divisão, ó. 42 dividido por 6 dá quanto? 7, certo? Então, a potência aqui vai ficar 50 vezes 7 vezes 8 dividido por 3. Pessoal, 7 vezes 8 vai dar quanto? 7 vezes 8 é só fazer 7 vezes 7, 49. Vezes 8 eu vou colocar o 7 mais uma vez, então fica 56. Então aqui ó, vai ficar 50 vezes 56 dividido por 3. Agora é só multiplicar 56 vezes 50. Pessoal,
56 vezes 50 é só fazer 56 vezes 5. Se fosse 56 vezes 10, daria 560. Como é 5, 5 é a metade de 10, então o resultado dessa multiplicação é a metade de 560, ou seja, vai ficar 280, tá bom? Então eu vou colocar aqui 280, porém, com mais esse zero do 50 que eu não utilizei. Então aqui ó, fica 2.800 dividido por 3, tá bom? Com isso, a potência vai ficar 2.800 dividido por 3. Pessoal, se fosse 2.700 por 3, ia ficar exatamente igual a 900. Porém, aqui é 2.800, então está faltando 100. 100 por 3 dá 33, então aqui vai dar aproximadamente 933 watts, tá bom? Dá uma dízima periódica, mas vou só aproximar. Ou seja, vamos lá, a cafeteira, ela fornece 2.325 watts. Porém, a água, para variar essa temperatura em 3 minutos, ela recebeu só o quê? 933 watts, ou seja, ela não está recebendo toda a quantidade de energia que essa cafeteira é capaz de fornecer. Aí ele quer saber exatamente isso, a eficiência energética aproximada. Galera, aqui você pode fazer a continha ou pode fazer uma aproximação. Pessoal, 2.325, eu vou colocar 2.300. Se fosse 2.300, a metade de 2.300 ia dar o quê? 1.150. Então, se ele tivesse uma eficiência de 50%, ele teria uma potência de 1.150 aqui, tá bom? Porém, essa potência aqui está o quê? Menor do que 1.150, então a eficiência está um pouquinho menor do que a metade. A única alternativa plausível para isso é o quê? Letra D, tá bom? Ou faz uma velha regra de 3. 2.325 é o que a cafeteira fornece, ou seja, equivale a 100%, certo? Portanto, 933 vale quantos por cento? X. Aí quando a gente fizer essa continha aqui, ó, fica 2.325x igual a 933 vezes 100, que dá 93.300. Aí 2.325 está multiplicando, passa dividindo. Então 93.300 dividido aqui por 2.325. Aí isso aqui, como eu já falei, o raciocínio dá aproximadamente 40%, portanto, resposta letra D. Beleza, pessoal, tranquilo? Vamos lá, ó, para mais uma questão. Pessoal, essa questão aqui é muito parecida com aquela outra, tá bom? Nós vamos ter aqui um alimento e é justamente a questão do Enem. Nós vamos ter um alimento que ele vai ser queimado. Quando ele é queimado, ele vai fornecer calor para a água. Aí quando ele fornece calor para a água, ele quer saber exatamente qual vai ser o alimento que foi utilizado, tá bom? Então vamos lá, do mesmo jeito, eu vou calcular a potência que essa água vai receber. Para eu calcular a potência que a água recebe, ó, é só aplicar a quantidade de calor sobre o intervalo de tempo. Então a potência aqui vai ficar a quantidade de calor. Pessoal, a água aqui, ó, a substância, ela vai passar de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, tá bom? Então ela está tendo uma variação de temperatura sem mudar seu estado físico. Se ela tem uma variação de temperatura sem mudar seu estado físico, então isso aqui vai ser uma questãozinha de quê? De quimacete, tá bom? Ou seja, calor sensível. Então eu vou colocar aqui, ó, o quimacete. No canto da quantidade de calor fica massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Aí aqui, ó, justamente dividido pelo intervalo de tempo, tá bom? Galera, vamos lá. Vamos ler aqui a questão. Com o objetivo de demonstrar a transferência de energia do sistema para o outro, um professor solicitou a seus alunos que determinassem o calor de combustão de alguns alimentos. E para auxiliar nessa tarefa, forneceu um quadro que apresenta 5 alimentos identificados por números e seus respectivos calores de combustão. Posteriormente, entregou uma amostra de 0,5 gramas de alimento, indeterminado a um dos estudantes, que realizou o seguinte procedimento experimental. Ele colocou 4 ml de água em um tubo de ensaio e ele viu que a temperatura saiu de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura aqui, ó, foi de exatamente 30 graus Celsius, tá bom? Galera, quando ele forneceu essa quantidade de calor, a água variou 30 graus Celsius. Então, vamos ver qual foi a quantidade de calor que a água recebeu. Ah, Lucas, aqui eu preciso transformar para joule. Galera, observe que na tabela que ele deu em caloria. Então, nós não vamos transformar aqui para joule. Então, ó, a quantidade de calor vai ser a massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Com isso, a quantidade de calor vai ser a massa, que é 0,5, vezes o calor específico da água, que a questão deu aqui, ó, é 1,
vezes a variação de temperatura, que foi 30, ou seja, a quantidade de calor aqui, pessoal, só um errozinho aqui, esse 0,5 não é a massa da água, é do alimento que ele colocou. A massa da água foi de quanto? Foi 4, tá bom? Então aqui ó, vai ser 4 ml de água, que como a densidade é 1, então vão ser 4 gramas. Então substituindo aqui, ó, a quantidade de calor vai ficar 4 vezes 30, fica 120 calorias, tá bom? Então essa é a quantidade de calor que a água recebeu. Ah, Lucas, ó, alimento 2, portanto resposta letra B. Lembre daquilo que eu falei, marcou, errou. Pessoal, sempre que finalizar o cálculo, olhe o que a questão quer. Essas 120 calorias foi quando ele queimou o quê? 0,5 gramas do alimento. E na tabela aqui está o quê? Caloria para cada 1 grama completo. Então pense comigo, quando ele queimou 0,5 gramas, ele forneceu 120 calorias. Então se ele tivesse queimado 1 grama completo, quanto é que ele ia fornecer? X. Aqui eu posso fazer meio com meio, extremos com extremos, ou só analisar a proporção. A gente percebe ó, que aqui está dobrando a massa, consequentemente a quantidade de calor também vai dobrar, tá bom? Se vai dobrar, então o dobro de 120 fica exatamente igual a 240 calorias, tá bom? Então o alimento que forneceu a quantidade de calor para a água variar sua temperatura de 20 para 50 graus Celsius foi justamente o nosso alimento que, ó, foi o alimento 4. Portanto, resposta da nossa questão, letra D. Beleza, galerinha, de boa, tranquilo? Eu espero então que vocês tenham entendido esse conteúdo tão importante que cai sempre na nossa prova do Enem. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até a próxima! O show de hoje vai ficando por aqui, mas lembre-se, dia de segunda e sexta, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais Nota 10. E lembrando que domingo tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!